Aujourd'hui, c'est le 18 septembre 2018. Il est 15h08. Je suis à Paris, là. Je suis venu là pour faire une alerte, un appel aux gens pour la sécurité routière. Je vais commencer par être habillé comme ça, parce que c'est pour expliquer mes compatriotes. Parce que moi, je commence la vidéo pour que ça soit clair. Sinon, je ne veux pas comprendre. Voilà. Mon neveu, il est mort dans un accident de moto parce qu'il n'y avait pas le gilet. Il n'y avait pas de gilet. Ce gilet, le gilet, c'est obligatoire. Du coup, mon neveu, à 35 ans, il n'avait pas le gilet, chose qui est obligatoire. Donc la nuit, il a été percuté par derrière, donc il est mort sous le coup. C'est terrible ça, parce qu'il n'avait pas le gilet. Du coup, en même temps, je me suis dit aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, parce que c'est important. Et je me suis aperçu que tous les magasins qui vendent des motos, pas un seul magasin nous propose ça, le gilet fluorescent. Pas un seul magasin. Vous imaginez? Je ne comprends pas pourquoi. C'est comme aller dans une piscine, il n'y a pas de maître nageur. Donc ils vendent la moto, tout ce qui les intéresse, c'est le fric. Ils ne proposent pas ça. Si les motards n'ont pas ça. Oui. Et ça, mes compatriotes n'ont pas compris ça. Le casque là, c'est pour les gens qui travaillent sur le chantier. Mais le casque là, c'est pour faire allusion aux motards. Tous ceux qui font de moto, bicyclette, tout ça. Le code de la route, c'est valable pour les cyclistes aussi. Les cyclistes, j'en ai marre de les voir sur le trottoir. Tout le temps, tout le temps. Il y a même des cyclistes qui osent entrer dans le métro et sortent du métro à bicyclette et pédalent dans les tunnels. Moi, ça me sidère. Voilà ça, je ne peux pas. Donc, j'ai commencé cette vidéo en français parce que je vais expliquer à mes compatriotes parce qu'ils ne vont rien comprendre. Mais vous avez bien compris. L'idée, c'est de protéger vous. Mettez le gilet, mettez le triangle, les stateurs, tout ce qui suit, parce que c'est important. Sinon, vous mettez la vie en danger d'autrui. Non. Pensez à vous, d'accord, mais essayez de penser un peu plus aux autres quand vous êtes sur la route. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est pour tout le monde. Pour les cyclistes, c'est pareil. Ils prennent un piste cyclable, mais alors à l'envers. Des fois, il y a dans ma rue, là, ils viennent dans la rue sans interdit. Moi, ça m'énerve, quoi. Donc, on va où, là? Donc, tout ça, parce que c'est pas possible. Pas possible. Voilà, je vais parler maintenant avec mes compatriotes, parce que sinon, ils ne vont rien comprendre. Voilà, eu acabei de explicar agora em francês o motivo pelo qual eu vim aqui falar desse vídeo. Esse vídeo aqui, acontece o seguinte, já tem vários meses que eu tenho andado, que eu estou querendo tomar um tempo para poder fazer esse vídeo. Eu tenho visto aí no Brasil vários caminhões, acidente da estrada, as motos, os motoqueiros, os ciclistas. Aqui na França, o código é igual para todo mundo, que seja bicicleta ou hipoca, não importa. Você tem que ter no teu carro, veja bem, o meu sobrinho, eu dei ao meu sobrinho um colete como esse aqui, ó, fluorescente, tá vendo? Colete como esse, fluorescente. Esse colete aqui, ó. Isso aqui é obrigatório você ter aqui. Isso aqui, você tem que ter isso no teu carro. E se você não tiver, você é multado. Porque isso aqui, se você tiver um acidente na estrada, você coloca isso, mesmo que não tenha acidente, você coloca isso. Se você sair do teu carro, que seja durante o dia, durante a noite, você tem que colocar. Se você não tiver no teu carro, você se ferra, você é multado. O meu sobrinho dançou. O cara perguntou ao meu sobrinho, não tinha isso, numa curva, na noite. E meu sobrinho dançou, morreu na hora. 35 anos. Por quê? Não tinha isso. Isso aqui é para você ser visto. Entendeu? Vocês têm que entender isso. Se a pessoa sai do caminhão, vai lá ver o acidente. Cara, rolou um acidente, vai se você puder ajudar. Mas não vai como curioso, porque não tem nada a ver. Eu vejo vários filmes aqui de caminhão, todo mundo vai prestar socorro, vai isso aqui, isso aqui. Mesmo os motoristas dos caminhões não tem isso. Não tem isso. Como é que você quer consertar o teu carro num lugar mal estacionado? Você tem que ser visto. Você precisa ser visto. Esse casco que eu estou com isso aqui, para vocês terem ideia, porque isso aqui é para pessoas que trabalham em construção civil, mas motoqueiro também, sabe? Aqui eu vejo motocicletas aí no Brasil, caras de motocicleta de sandália havaiana,
sem camisa, de bermuda. Cara, se você tiver um acidente, ó, piora. Os motoqueiros usam roupa de couro, por quê? Para se proteger, né? O meu sobrinho dançou. Não tinha nada nisso, nem o capacete dele, nem papel, nem abotoado estava. Aí a moto morreu, assim, 35 anos. Dançou. Por quê? Não tinha isso. Estou fazendo esse vídeo para vocês compartilhar, todos vocês aí que têm carro, acorda, bicicleta, motocicleta, os motociclistas aí andam todos assim, a todo vapor, mas não tem proteção nenhuma. Você à noite, você é visto, onde você estiver, você é visto, pouco importa. Você é obrigado a ter. Aqui na França, se você não tiver, você é multado. Você tem que ter um colete, um triângulo e um extintor. Se você não tiver, você é multado. Eles não deixam você seguir a tua rota. Porque você, não tendo isso, você pode ir em perigo às outras pessoas. Está reparando o teu carro na estrada e você não tem isso, ninguém te vê. Um carro vem, te percuta e morre as pessoas que vêm te matar também. Então, isso aqui, se você não tiver colete, capacete de moto, você se ferra. Você perde ponto. Aqui a carteira é francesa de ponto. E, volto a falar, a sinalização das estradas é para bicicleta também. É igual para todo mundo. Você de bicicleta, se você passar no sinal aqui vermelho, você se ferra. Muita gente pode falar, pessoal, acorda aí, ó, sinal. Você tem que botar as pessoas no lugar delas. Né? Não pode ser assim, não. Então, quando eu soube a notícia que o meu sobrinho morreu com essa história, eu deixei pro meu sobrinho um colete desse, cara. Eu falei, usa, né? Assim, eu troquei isso aqui, cara. Não ouviu. Aí dançou, né? Dançou. E isso tá me trecaçando aí muitos dias, tá isso na minha cabeça. Tem uns 3, 4 anos disso, entendeu? E hoje eu saí para dar uma volta para falar que eu tenho visto muito... nossa, que sala. Je suis désolé, mais je vais répondre. Allô? 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 Oui, bonjour. Ah, monsieur, c'est pris, monsieur. Je suis désolé, monsieur. C'est pris, monsieur. C'est pris, monsieur. C'est déjà loué, monsieur. Allô? Isso é um idiota, sabe? Isso é falta de respeito. O cara telefona e não se apresenta. Aí eu vou saber, eu vou falar com ele, não sei quem que é. Le mec qui m'appelle, il ne s'y présente pas. Bon, je sache qui, il peut parler qui je ne connais pas. Eu disse pro cara que não vou falar com uma pessoa que eu não conheço, mas se apresentou. Voltando ao assunto aqui, ó. Vocês brasileiros, vocês precisam prestar atenção. Eu tenho visto filmes aqui de acidente de carro, de motocicleta, tem uns caras voadores que correm a todo vapor, as motos vão atrás dos caras. Os caras não têm colete. A polícia também não tem colete. Como é que você quer se proteger? Então, eu estou aqui falando para vocês isso, vocês possam botar na cabeça, vocês motoristas de caminhão, de ônibus, pouco importa, usa essa porra desse negócio. Vocês, então, diminui o perigo, sabe? Você vai se proteger você vai proteger os outros e você. Se você não tiver isso quando seu caminhão está estourado, você dança. Essa porra desse telefone me cansa. Você dança, entendeu? Se vocês não tomar atitude dessa de serviço, é uma merda. Lá o trânsito do Brasil já é uma merda, né? Eu fiz os filmes assim, os filmes que eu vejo, tudo lá, não sei em que lugar que é, né? Mas eu observo o tempo todo como as pessoas estão vestidas, que dirige, que está em moto, que é de ônibus. Então, você é obrigado a ter um colete desse no teu carro. Presta bem atenção. Se você não tiver aqui, não tiver colete, não tiver triângulo, não tiver extintor, você se ferra. Você é multado, tira a tua carteira. Tem muita gente que faz corrida aí, como os malucos aí, lá aí no Brasil. Aqui, cara, se polícia pegar você correndo assim, fazendo um querer aparecer, você dança, tira a tua carteira e já foi. Você não tem direito mais de dirigir durante um tempão. E essa história de acidente, eu volto a falar, é uma merda. Usa colete, usa essa porra desse capacete aqui, que eu tô com ele aqui, assim, pra vocês verem que construção civil, todo mundo, todos os pedreiros tem isso na cabeça, para evitar que a cabeça caia na cabeça. O pessoal que trabalha em refinaria de petróleo tem um capacete assim. Então, botei isso porque eu não tenho um casco de motocicleta. Motocicletista aí, o pessoal que tem moto, presta atenção, usa essa porra à noite, cara. Não sai que nem um palhaço querendo aparecer, não. Se quer aparecer, bota o perigo na cabeça e apareça, cara.
Tá? É muito ruim, assim, o trânsito no Brasil é uma neura, essa estrada é um horror, e esse povo que não se cuida, né? Então, vive assim, espalha, se informe para saber onde compra, custa barato, custa uma mixaria, ó, você pode tirar, não tem essa não. Tem que colocar, vocês têm que prestar atenção, moçada, esse brasileiro acorda, tem que ter essa porra com vocês, não custa nada botar isso, para de andar de moto de camisa, sem camisa, de sandália, cara. Sai de moto, mas vai corretamente vestido. Porque se você tem um acidente, você não tem bermuda, os seus joelhos se ferra. Você está sem camisa, você vai se ferrar nos braços, vai se ferrar no tempo todo. Então, os caras de moto, de vestido de couro, eles se protegem, entendeu? Prestaram bem atenção nisso. Então, vai lá. Eu espero que o recado está dado. Assim, chega, moça. Eu estou aqui nesse primeiro mundo. Aqui você é controlado mesmo, assim, em termos de segurança de estrada. Esse vídeo vai dar assim, vai você entrar no circuito digital da rodovia aqui, que eu vou mandar, vai aparecer o título, vai invocar, vai chamar a atenção das pessoas daqui que se ocupam das autoestradas. A autoestrada aqui você paga pedágio, mas as estradas são 10. Você tem estrada de qualidade, sabe? Você paga pedágio, você paga, mas você tem lá. Aqui o povo reclama, a gente paga imposto, mas a gente reclama. Então, se o povo não reclamasse, não tinha isso, né? E vocês estão esperando o quê? Quem que vocês vão votar para quem? Não tem um candidato, cara, um candidato. Tem o Bolsonaro, que está lá, né? Aí tem esse Mourão. Mourão vai morar onde? Mourão vai morar no poder, você acha que vai conseguir? Presta atenção, sei lá eu, caralho. Não, mensagem é essa. Acorda, povo, segura a onda, sai, aprenda a falar não para as pessoas, sabe assim? Não fala alto, não grita como eu estou gritando com vocês, não porque eu estou assim puto, sabe? Vê caminhoneiros que saem assim, vem um caminhão lá que pegou um fogo, o cara inconsciente, tudo desesperado, perdeu o caminhão. Todo mundo foi lá para ajudar o cara, mas ninguém tinha proteção, sabe? Então, qual é? Vai lá, se proteja. É a única coisa que eu tenho que falar. Hoje o tempo aqui, ó, 18 de setembro de 2018, né? Agora são 23 horas da tarde. Pois é, o caminhão tá vindo aí. O caminhão vai limpar a rua. Pois é, mas acorda. A única coisa que eu tenho que falar para vocês é isso, acorda. Né? Fazer o quê? Bye, bye, tchau. Até um dia, quem sabe? Vamos lá.